Pessoal, Felipe Luiz fazendo forte desabafo aí depois do jogo. Flamengo venceu 2-1. Acho que foi importante, uma boa vitória aí para colocar o time nos trilhos, né? Até porque quarta-feira, pessoal, o bicho vai pegar. Quarta-feira tem um jogo decisivo aí contra o Internacional, né? Também venceu, vinha numa péssima campanha aí no Campeonato Brasileiro. Acho que agora é colocar a casa em ordem, né? Se recuperar bem, ver quem pode ir para esse jogo, quem tá 100%, quem não tá, né? Inclusive, eu acho que Felipe Luiz poupou Carrascal e Saul, que vai para esse jogo, né? O Flamengo não vai poder contar aí com a Rascaeta, né? Rascaeta que vem sendo fantástico, né? Felipe Luiz esclarece algumas coisas aí, pessoal, que eu sempre digo aqui, né? Nunca você vai achar que o Flamengo... Claro, torcedor pode achar que o Flamengo vai passar por cima, o Flamengo vai ganhar, vai vencer, vai convencer, faz parte. Só que às vezes tem um adversário qualificado, né? Claro, o Flamengo hoje jogou bem, pra mim jogou. Pra mim pegou um adversário ali muito difícil de jogar, merecia uma vitória mais elástica. Eu acho que um 2-0, um 3-1, mas faz parte, né? Mas mesmo assim, pegando um adversário qualificado, o Flamengo não vacilou. Uma boa vitória e a gente espera que mantenha esse padrão de jogo, inclusive na quarta-feira. Vamos acompanhar o vídeo aí, o que Felipe Luiz desabafou, o que ele falou. Créditos do vídeo, Flamengo TV, link tá na descrição. Vamos acompanhar. Chegou. Velhinho, Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Tá. Ok, boa. Primeiro, Mirassol. Um time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra... Não escalação, senão outra formação na hora para pressionar. Mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado. Então, e eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com um descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro. E para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas, é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter ainda falta. Hoje, amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marino Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Que seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar, que você comentou lá no Ceará depois do empate, só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas.
mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre... Ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um detalhe. É um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. Felipe, boa noite, parabéns, uma vitória no dia do aniversário, às vezes não acontecia. Eu queria te perguntar sobre essas contratações que o Flamengo fez e como você vê o elenco do Flamengo agora. Teve uma eliminação, claro, mas você está ainda recebendo esses jogadores, não deu para esses jogadores ainda atuarem da forma que você ainda vai preparar. Como você vê essa preparação, pensando, eu não vou falar nem em Libertadores, que está muito em cima aqui agora, pensando no restante da temporada, principalmente Campeonato Brasileiro, e caso continue na Libertadores, se Deus quiser, para você, né? Como você vê esse time encaixando, como você vê esse elenco agora com essas chegadas aí? Bom, primeiro dizer que a janela que o clube está fazendo é extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também, é um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns aí, 40 anos. Felipe, com essas saídas, você teve o Gerson e o Wesley, que eram praticamente jogadores fundamentais no seu esquema de jogo, e chegada de 5 outros jogadores, contando com o Jorginho, que chegou antes do Super Mundial. O seu trabalho como técnico, o maior desafio que você passa a ter agora é fazer com que esses novos jogadores se incorporem ao elenco, ou seja, fazer esse, entre aspas, novo time da Liga para você continuar aí o restante da temporada? Bom, já também emendando, que eu esqueci de responder, mas boa pergunta, né? Sobre esses jogadores que chegam, eles têm que ainda ganhar o conteúdo todo tático, né? A parte técnica eles já têm, são diferenciados, muito diferenciados. Agora cabe a mim fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível ao modelo de jogo, que não é só pegar a bola e fazer a diferença. Existem muitos detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão alta. Existem muitas coisas que os jogadores que já estavam mais tempo sim sabiam, mas não só isso, senão alguns jogadores que também machucaram, no caso do Eric e do Nico, que vinham jogando constantemente, que também ajudam com que qualquer jogador que possa chegar também possam assimilar tudo mais rápido, né? Então, obviamente que você falou do Gerson e do Wesley, são dois jogadores extraordinários que saíram, e agora nós temos jogadores jovens, novos, que também têm fome e ambição de fazer história aqui no Flamengo, a sua história. Então, acredito que vai ser rápido essa adaptação desses novos jogadores, porque treinamos sempre em função do que é o modelo de jogo e o plano de jogo, então vai ser rápido. Aqui Felipe, boa noite, parabéns pela vitória pelo dia de hoje. Marcos Martins do canal da QCRN. Você comentou sobre a questão da característica do Mirassol, uma equipe ofensiva que tentou propor jogo, e você considera que o Flamengo em algumas ocasiões apresenta dificuldades contra equipes que não decidem marcar no bloco baixo unicamente e apenas se defender, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que marcou pressão, especialmente no primeiro tempo, dificultou o jogo do Flamengo lá no Mineirão, e contra outras equipes também que o Flamengo enfrentou que não se dedicaram apenas ao aspecto defensivo? Você pensa em variações táticas para sair desse tipo de situação onde as equipes acabam neutralizando o Flamengo de alguma forma?
Na outra coletiva, a pergunta era se os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade. Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam. Claro, pessoal, só que tem uns times que têm uma dificuldade bem maior, né? Tem outros que a dificuldade é menor, né? Mas é uma boa pergunta, né? Eu acho que, claro, o Flamengo está sempre... Se nem Felipe Luiz responder. Felipe Luiz sabe que tem time que vai vir com os 11 jogadores atrás. Então, é preciso ali ele armar um esquema de jogo para quebrar nessa marcação. Pelos lados, infiltrações. Isso aí faz parte. E tem aquele time que vai tentar jogar de igual para igual com o Flamengo. E é onde o Flamengo geralmente se dá bem. Mas, pessoal, vamos ser bem realistas, né? Felipe Luiz é um cara inteligente, ele vai armar o time de acordo com o seu adversário. Você viu ele dizendo aí, contra o Internacional, já vai começar a estudar o Internacional. Altos que não pressionam, todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito, também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles, mas é um adversário que teve muito mérito no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã, talvez, posso estar enganado, posso não estar lembrando, foi a equipe que melhor jogou contra o Flamengo no Maracanã durante esse ano, na qual tenho que dar parabéns para o treinador. Estou feliz por causa que ganhamos o jogo, mas tenho que reconhecer que eles foram muito bem no jogo e foi um jogo igualado, na qual nós fomos mais determinantes nas áreas. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns, feliz aniversário para você. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre o Saul, acabou não entrando em campo hoje, mas você falava do Gerson, até você falava, vocês enxergam o Gerson de um jeito, mas eu gosto de colocar ele para jogar de outro jeito, e eu queria entender de você como é que você enxerga o Saul nesse time. Eu sei que ele ainda está pegando ritmo, se adaptando, mas se você vê ele jogando mais como segundo volante ou jogando mais como meia ali pela direita, enfim. E se me permite rapidinho, o Vinha e o Juninho Michael ficaram de fora da lista dos relacionados. Você acabou de falar essa questão do elenco, né, que tá com bastante jogadores. Eu queria entender como é que foi o seu critério para decidir, por exemplo, deixá-los de fora hoje. Qual foi a primeira? Sobre o Saul. O Saul, desculpa. Sim, já lembrei. O Saul é um jogador que é polivalente, ele joga em todas as partes do meio campo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou até de atacante, mas hoje pelas necessidades que a equipe apresenta, pela composição do elenco, eu vejo ele como para essa posição que estava o Gerson, e agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá, que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde ele melhor rendeu. É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição. Ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença, mas com certeza hoje era uma das opções minhas pro banco na parte na substituição de um dos dois volantes se precisasse, né? Claro que ele não tem, como eu falei, o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção, que ele vinha treinando mais na frente, então tentei segurar um pouco essa substituição hoje dos dois. E também do Vitor Hugo, que estava no banco como opção de volante. E sobre as escolhas, eu formato o banco
em função do que o jogo pede, em função do que a equipe precisa. Claro que o Vinha é um jogador internacional, um jogador que já todo mundo sabe da qualidade que tem, mas na hora de escolher e ficar com 3 laterais esquerdos no banco, onde provavelmente não ia entrar nenhum deles, como hoje não entrou nem o Ayrton, então eu optei por deixar ele treinando hoje, porque ele precisa de treino, ele precisa de ritmo, da mesma forma que o Juninho e da mesma forma que o Michael. Então, a hora que precisar, eu sei que eu posso contar com eles, que eles estão bem treinados, e foi mais isso, mais em função do que um plano do que a equipe precisava para o jogo. Aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Na quarta-feira, depois da eliminação em BH, você disse que minimizava um pouco algumas críticas mais ácidas do pessoal da internet. Só que valorizando mais as críticas do estádio, das arquibancadas. Hoje, antes do jogo começar, uma grande parte da torcida começou a gritar que o Campeonato Brasileiro é obrigação, junto com a Libertadores. E já levando em consideração esse seu pensamento, você também acredita que o Campeonato Brasileiro agora é uma competição que o Flamengo pretende, que o Flamengo precisa tratar como obrigação, chegar até a última rodada disputando o título? Primeiro que naquela minha resposta eu generalizei muito o que é a situação da internet, e claro que me expressei mal, né? Mas acho que a maioria de vocês entendeu o que eu quis dizer naquele momento, e até alguns de vocês até me defenderam em função disso, né? Claro que o que eu quis dizer é que as redes sociais, elas perdem muitas vezes o controle, e se você ficar se guiando por isso, você fica louco e você perde a noção, né? Até mesmo muitas pessoas têm problemas mentais por estar lendo comentário do que outros pensam. Então eu quis dizer isso, o que é exagerado que é, e o extremista que é muitas vezes, são as redes sociais. O que não quer dizer que sejam ruins. As redes sociais vêm para ajudar o mundo e vêm para melhorar, mas realmente nós que estamos sempre colocando a cara, se você seguir isso aí, você passa mal, né? Então, o que você falou sobre a torcida, tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que quiser. Aliás, desde que eu cheguei aqui, o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, estava tendo um protesto contra a equipe que tinha perdido contra o Emelec na Libertadores, estava num momento difícil e eu sabia onde eu estava vindo. Conheço o Flamengo durante toda a minha vida e vivi o Flamengo nos últimos 6 anos, e não existe outro caminho senão a cobrança do torcedor aqui. Aqui sempre foi assim e sempre vai ser. Nunca iremos nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor para o clube. E claro que eles exigem. E eu volto a repetir o que eu falei na última coletiva. Nós temos a obrigação de dar nossa vida pelo Flamengo. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós temos a obrigação de fazer tudo, de que o Flamengo seja prioridade na nossa vida antes que a família. Essa é a nossa obrigação. O resultado a gente não controla, mas que nós queremos ganhar, com certeza queremos ganhar. E vamos em busca disso. Nação, Felipe Luiz aí fazendo, né, forte desabafo, e vamos ser realistas, pessoal. Acho que ele tá mais do que certo, né? Primeiro, eu vi muita gente, depois daquele jogo do Atlético Mineiro, né, começar as críticas, né, pra cima de Felipe Luiz, né? E pra mim, críticas injustas. Críticas injustas, né? A partir do momento que o Flamengo define poupar, que às vezes não é só Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, a comissão técnica, a parte física, a parte logística, presidente, BAP, Couto, todo mundo, um conjunto, né? Quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo, né? Então, o Flamengo priorizou as outras competições e deixou a Copa do Brasil de lado. Vamos ser bem realistas, né? Caiu fora jogando. Para mim, poderia ir mais longe, principalmente com o elenco que tem. Mas eu enxergava, sim, as críticas para Felipe Luiz, pessoal, injustas. E ele tem a consciência, né? Tem a consciência que ele não vai se deixar levar pelo lado da internet, pessoal. Ele tá mais do que certo. Se ele for se deixar levar pelo lado da internet, ele vai endoidar. Isso aí é um fato, e graças a Deus parece que
entende de Flamengo e entende bem, né? Isso aí a gente pode dizer. Outra coisa, pessoal, o Flamengo chegou num ponto que tem vários jogadores ali que a gente sabe que, vamos ser bem realistas, né? São jogadores qualificados. São jogadores qualificados, pessoal. São jogadores que Saul, Samuel Lino, inclusive mais um bom jogo de Samuel Lino, né? Samuel Lino, Emerson Royal, vários jogadores ali que a gente sabe que ia chegar. Carrascal, né? Inclusive Carrascal eu tenho quase certeza que não entrou nesse jogo porque ele vai ser titular já no jogo contra o Internacional. Pois é, vai ser titular. Não entrou, eu sei que muitos vão dizer, mas como é que pode? O cara não entrou e já é titular. Já é titular no jogo aí contra o Internacional, né? Pois é, Felipe Luiz tem dessas, pessoal. Ele surpreende. Para mim, ele não entrou no jogo de hoje porque ele vai ser titular, né? A Arrascaeta tá de fora e ele vai ser titular. Muitos se dizem, por que ele não colocou o Saul? Pessoal, eu vi em parte da mídia só batendo nessa tecla. Tem que colocar Saul, tem que colocar Saul. Pessoal, o Saul tá fora de ritmo. E o jogo hoje era muito intenso. Era com muita intensidade. E Felipe Luiz deixou bem claro, né? Ele prefere Saul jogando ali naquele setor onde jogava Gerson, não de volante, né? Principalmente agora quando ele tá fora de ritmo, né, pessoal? Você não pode colocar o cara que tá fora de ritmo, o cara que não tá 100%, não tá entrosado para jogar de volante acular. Um erro pode ser crucial. Mas eu acho que Felipe Luiz tá certo, né? Não se deixe levar pela internet. As críticas sempre vão aparecer. A obrigação, ele disse que sempre vai dar a vida dele pelo Flamengo. E os jogadores têm que ser assim, tem que comprar essa ideia. Acho que o Flamengo vem... Pessoal, o Campeonato Brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida que nas últimas rodadas o Flamengo vai estar brigando pelo título. Eu não tenho dúvida. Isso aí é uma coisa que eu não tenho dúvida, né? Inclusive é uma competição que para mim o Flamengo é amplo favorito. Que tem elenco, tem um bom treinador. E hoje joga um bom futebol. Queira ou não queira, hoje o Flamengo joga um bom futebol. Eu sei que muitos vão dizer, mas merecia ter ganhado demais, pessoal. Mirassol, se não me engano era o quinto ou era o sexto. Vinha de 9 jogos invicto. Tem um dos melhores defesas, tem um dos melhores ataques. Eu já pensava o contrário, eu tinha certeza que ia um jogo difícil e eu fiquei com o pé atrás, até porque o Flamengo vinha de uma desclassificação, né? Mas Maracanã lotado, né? A torcida apoiando, mais de 65 mil pessoas. Isso aí foi fundamental para a vitória do Flamengo. É manter o mesmo desempenho. Quarta-feira tem outro jogo decisivo. A gente espera que o Flamengo mantenha o mesmo desempenho, né? Na quarta-feira. E eu vou ser bem realista. Para mim, apesar, o jogo é mais difícil. É um jogo mais complicado, é a oitava de Libertadores. Ninguém vai querer perder. Mas para mim o Mirassol é mais time do que o Internacional. Para mim o Mirassol é mais time que o Internacional. Mas é como eu disse. Jogo mais complicado, é um jogo de mata-mata. Mas, pessoal, vamos ser realistas, né? O Flamengo tem condições de passar pelo Internacional. Pelo menos é isso que eu penso, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.